Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você mais um estudo da palavra do Senhor e com o tema Como se conduzir na caminhada. É a nossa quarta lição dos adultos da CPAD. Diz assim um texto áureo: Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, verso de número 5. A verdade prática fala o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica está aos Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andai, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E três objetivos nós temos, que é, primeiro, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E terceiro, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias atuais. Em cada tempo, em cada era, em cada momento da vida do ser humano, da vida do cristão, desafios se apresentaram. E na época que nós estamos trabalhando, você como professor da Escola Bíblica Dominical, com seus alunos, você aluno da escola, você membro da igreja, pastores, evangelistas, enfim, quantos desafios nós enfrentamos nesses dias que estamos vivendo. São desafios bem diferentes do que eram há 15 anos atrás, por exemplo. De repente, quando você começou na fé, não tinha tantos desafios como tem hoje. Mas hoje, nós precisamos, mediante a palavra do Senhor, sabermos como nós devemos nos conduzir nesta caminhada maravilhosa. A introdução fala: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O caminho que nos leva ao céu é um caminho perfeito e nós precisamos saber como nos conduzir nele. Falaremos primeiro sobre o padrão de conduta da caminhada cristã. Falaremos um pouquinho sobre Jesus como nosso padrão de conduta. Segundo, fazendo a vontade de Deus e uma vida cristã bem-sucedida. Vamos lá então. Jesus como nosso padrão de conduta. Queridos irmãos, isso aqui é fato. Para nós, para a igreja, que é chamada de igreja cristã, não tem como ter outra pessoa como referência que não seja Cristo. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo, ele é a nossa referência para todos os momentos, para tudo na nossa vida. Menos para praticar coisas erradas, mas para tudo que é certo, é idôneo, para tudo que é honesto, é saudável. Tudo o Senhor Jesus tem para nós um exemplo maravilhoso. Diz então que, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, onde lemos, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida, sim. E a palavra padrão expressa a norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial. Nesse caso, Jesus para a igreja evangélica, ele é a autoridade máxima. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, verso 15. Eu dei o exemplo. Interessante isso. Nós temos dado o exemplo. Você como líder, como professor, como pastor, como evangelista. Perdoe-me dizer até você que é pastor, porque eu também sou pastor. Mas a questão é, independente do ofício que temos, nós temos dado exemplo, porque infelizmente, queridos, tem alguns aí que de exemplo não tem nenhum,
para das suas ovelhas. Pelo contrário. Mas o maior exemplo que temos é de quem? Do nosso Senhor Jesus. Esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta e o nosso padrão de vida. Então, Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo de conduta e o nosso padrão de vida. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso nosso Senhor nos incentiva a buscar a vontade do Pai. E a vontade do Pai está expressa lá na oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor deve prevalecer sobre a nossa. Em outro texto, Jesus conversando com seus discípulos, ele vai dizer, olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o Senhor Jesus, ele tem para nós uma ordenança, uma ordem, uma diretriz, um direcionamento para nós avançarmos nessa nossa caminhada espiritual. Então, queridos, vamos procurar fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus será nossa, mas a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável, tá bom? Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual ou numa carreira, correndo no estádio, né? Então nós devemos procurar estar caminhando de modo a não se embaraçar ou a não tropeçar com os negócios dessa vida. Quantas pessoas, meus amados, que nós conhecemos, que de repente têm tropeçado, né, com as coisas dessa vida, têm até deixado muitas situações, deixam casa, família, igreja, ministério, porque tropeçam nas coisas dessa vida. Haja vista também que nenhum de nós estamos livres de acontecer isso, mas nós precisamos estar alerta, em atenção máxima, como um bom sentinela, com uma palavra, como Jesus falou, olhai, orai e vigiai. Temos que ter esses três verbos bem visíveis na nossa vida, orar, vigiar e olhar, deve ser a nossa estratégia. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão de modelo, ele foi um resiliente, equilibrado, ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, dizendo assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que Jesus teve deve ser também o sentimento que a igreja deve carregar consigo. Maravilha. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Falaremos sobre o que é a prudência. Depois, não andeis como nécios. E terceiro, andeis como sábios. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 aos Efésios sobre 3 partes. Primeira parte, a caminhada do cristão em amor. Segunda, uma caminhada sábia. E terceira, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui, nos deteremos na segunda parte, que é uma caminhada sábia, uma caminhada, uma conduta diária em obediência. O próprio Jesus disse, se alguém quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, a caminhada não é algo que eu começo e não termino, é algo diário. Acordei, estou caminhando. Estou dormindo, estou dando testemunho de alguém que foi dormir, crendo nessa caminhada que vai nos conduzir à presença do Senhor. Então, a palavra prudência, nesse sentido, ela vai trazer para nós algum entendimento. No Antigo Testamento, por exemplo, tem uma ideia de compreensão e discernimento. E já no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor é a vontade de Deus, ou seja, o Senhor, por meio do Espírito Santo, derramou essa prudência sobre o nosso entendimento, para nós sabermos como nos conduzir nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Então, podemos afirmar o quê? Que a prudência, como virtude, nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Então, você vai ser prudente para tomar decisões que podem comprometer alguém ou outras pessoas, mas você precisa ter o teu equilíbrio para poder tomar estas
decisões tão importantes, que é o caso da moderação. Temos que ser moderados. 2, não andeis como nécio. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele fala sobre isso. Não devemos andar como nécio, cujo adjetivo é azofos. Ele traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Não sejamos sábios em nós mesmos, mas sejamos sábios na sabedoria do Senhor. O interessante que, deixa eu só ver aqui rapidinho, para passar para os irmãos, o significado, eu esqueci de anotar aqui para passar para os irmãos, o significado da palavra embotado. A palavra embotado, olha só, embotado é que perdeu o fio, que não está afiado. Tá vendo só? Alguém o nécio é alguém embotado, como diz aqui. Alguém ainda que não conhece a palavra com sinceridade, com profundidade. E nós não devemos viver como estas pessoas, mas de modo sábios, como sábios na presença do Senhor. Que é o que nós vamos falar agora. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sopos, ou sofos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é como discernimento. Sabedoria realmente faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Quem tem sabedoria sabe como andar. Eu acredito que essa palavra sofos tem a ver também com Sofia. E Sofia tem a ver com sabedoria. Então nós precisamos ser sábios. Como eu disse anteriormente, não com a nossa sabedoria, mas com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus é boa, é perfeita, é maravilhosa. E o apóstolo Tiago vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele vai te dar sabedoria muito além daquilo que você pediu, porque o Senhor faz assim, e ele é maravilhoso. E por último, no terceiro, vencendo os dias maus, remindo um tempo, falaremos também remindo o tempo e a volta do Senhor, e os dias são maus. Vamos lá. Remindo o tempo. O verso 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir, uma tradução do grego. Essa agora não vai dar para falar não, senão eu vou ficar preso aqui, mas parece que é exagorazou. E possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço e comprar para uso próprio. Então, os dois para nós têm um sentido maravilhoso. Remir aqui é pagar o preço por alguém. E o Senhor pagou o preço por nós. E aqui fala comprar para si mesmo. Paulo vai dizer que nós somos do Senhor propriedade peculiar. Então o Senhor nos comprou. Através de quê? Do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eita fogaréu. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Até porque aqueles anjos, aqueles varões que estavam, quando Jesus subiu ao céu ali do Monte das Oliveiras, ele vai dizer assim: ô varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo vai voltar. Então é interessante isso. E os cristãos desse primeiro século, eles tinham bem assim, vivos na sua mente, essa promessa da volta do Senhor. Só que o Senhor não veio no primeiro, não veio no segundo século, o Senhor não veio no século 20 e nós já estamos no século 21. Mas a qualquer momento o Senhor voltará. Então remir o tempo é aproveitar o tempo que nós temos
para ser uma testemunha, para ser um pregador, um ensinador, um adorador, um evangelista, um discipulador, trazendo mais alguém para o reino do Senhor nosso Deus. Mas por que isso deve acontecer? Porque os dias são maus. Então eu tenho que procurar viver no que depender de mim, da forma mais limpa, mais linda, mais gostosa com as pessoas. Não posso me deixar levar, me deixar abater ou seduzir por qualquer outra coisa, se não estar na presença do Senhor remindo o tempo. A expressão, os dias são maus, chama atenção o quê? Porque ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. A sociedade, toda a sociedade, as organizações, elas estão contaminadas pelo pecado. Infelizmente, esse pecado contamina até as bases da igreja. Até a igreja tem as suas bases, às vezes, contaminadas com o pecado, contaminadas com situações que, ao invés de glorificar a Deus, não glorifica. Pelo contrário, traz escândalos, traz vergonha, e com isso o evangelho, a mensagem, não é que a mensagem de Cristo, a mensagem bíblica vai ser envergonhada, mas aqueles que pregam são envergonhados, porque falam uma coisa, mas não vivem aquilo que fala. Os dias, de fato, são maus. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual. Então tem a ver como cada um de nós estamos fazendo para produzir frutos nos dias em que estamos vivendo. Remindo o tempo, porque os dias de fato são maus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e quero lhe convidar a vir comigo no canal. Já somos aí mais de 120 mil inscritos no nosso canal. Daqui a pouquinho chegaremos a 200 mil, se essa for a vontade do Senhor. E você pode fazer parte dessa bênção, tá bom? Deus te abençoe de forma especial. Semana que vem, dentro do estudo, falaremos sobre os inimigos do cristão, ou os inimigos do cristianismo. Vai ser mais um estudo maravilhoso da nossa Escola Bíblica Dominical. E para concluir hoje, diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Cumprir o ID, cumprir a vontade, cumprir o desejo do Senhor é sempre algo lindo, é sempre algo maravilhoso, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, meu amado e minha amada. E mais uma vez reitero o convite, vem comigo, venha para o canal e vai ser bênção ter a sua participação. Até a nossa próxima aula, nosso próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Um bom final de semana.